Olá, gente bonita. Vamos falar sobre Portugal. Vamos lá. As origens da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua neolatina formada da mistura de muito latim vulgar e mais a influência árabe e das tribos que viviam na região. Sua origem está altamente conectada a outra língua, o galego, mas o português é uma língua própria e independente. Apesar da influência dos tempos, alterado, adicionando vocábulos franceses, ingleses, espanhóis. Ela ainda tem sua identidade única, sem a força que tinha no seu ápice, quando era quase tão difundida como agora. O inglês, no oeste da Península Ibérica, na Europa Ocidental, encontram-se Portugal e Espanha. Ambos eram domínio do Império Romano há mais de 2000 anos. A estes conquistadores falavam latim, uma língua que eles impuseram aos conquistados. Mas não o latim culto usado pelas pessoas cultas de Roma e escrito pelos poetas e magistrados, mas o popular latim vulgar falado pela população em geral. Isto aconteceu porque a população local entrou em contato com soldados e outras pessoas incultas, não magistrados. Logicamente, não podemos simplesmente desprezar a influência linguística dos conquistados. Estes dialetos falados na península e em outros lugares foram regionalizando a língua. Também devemos considerar a influência árabe, que inseriu muitos termos nestes romanços até a Reconquista. Este processo formou vários dialetos, denominados cada deles genericamente de romaçal, do latim romanice, falar a maneira dos romanos. Quando o Império Romano caiu no século V, este processo se intensificou e vários dialetos foram se formando. No caso específico da península, foram línguas como o catalão, o castelhano e o galego-português, falado na faixa ocidental da península. Foi este último que gerou o português e o galego, mais tarde uma língua falada apenas na região de Galícia, na Espanha. O galego-português existiu apenas durante os séculos 12, 13 e 14. Nas Camões, o português formizase e adquirir as características atuais da língua. Em 1536, Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática da linguagem portuguesa, consolidando-a definitivamente. Recentes estudos sugerem que há substrato linguístico dominante no Ocidente peninsular possui forte relação com as línguas antiguas do Próximo Oriente, como o garítico, o acádio, o hebraico antigo ou assírio. É possível que essa língua tenha acompanhado os povos que migram ao longo do Mediterrâneo, ao longo de milhares de anos deste neolítico. Tanto a toponímia como a própria língua portuguesa, bem como a castelhana, a catalã e provençal, parecem mostrar essa relação. Curiosamente, já no século XIX, o cardeal de Francisco de S. Luis Saraiva, conhecido popularmente como Cardeal Saraiva, publicou um trabalho intitulado Glossário de Vocábulos Portugueses Derivados de Línguas Orientais e Africanas, excepto
a árabe, em que se demonstrava que há muitas palavras do português encontram paralelo no hebraico antigo, no caldaico e mesmo no persa. Com todo este conhecimento foi ignorado, tendo se retomado até da impossibilidade de encontrar a língua do povo que foi colonizado pelos romanos. Também no final do século XX, Moisés Espírito Santo publicou vários e assinaláveis estudos sobre o tema, mas o meio universitário português tem sido reticente à mudança de paradigma. A visão tradicional, generalmente reproduzida e fortemente latinista e quase ignorada totalmente a língua falada pelo povo que foi conquistado por Roma. Os textos a seguir seguem essa linha de pensamento, estando, portanto, em desacordo com as ideias mais recentes. Olá a todos! Hoje vamos explorar a fascinante história e formação de Portugal desde sua fundação até os dias de hoje. Portugal foi oficialmente estabelecido em 1143 com sua assinatura do Tratado de Zamora, que reconheceu sua independência como reino. Ao longo dos séculos XII e XIII, os reis portugueses expandiram suas fronteiras, culminando na conquista do Algarve. Com as fronteiras definidas, Portugal começou a concentrar em seu desenvolvimento interno. No final do século XVIII, o rei de Diniz fundou a Universidade de Coimbra e consolidou a administração territorial. No início do século XIX, Portugal enfrentou a invasão das tropas de Napoleão, levando a corte a se refugiar no Brasil para garantir a continuidade dinástica e a independência do país. Quando o rei de João VI retornou a Portugal em 1821, o país enfrentava mudanças políticas significativas, incluindo a iminente aprovação da primeira Constituição. Após a morte de João VI em 1826, Portugal enfrentou uma guerra civil entre seus filhos pelo trono. De Miguel, que defendia uma visão tradicionalista, e de Pedro, que defendia o liberalismo. Isso foi seguido por um período conturbado, incluindo a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, e culminou com um golpe militar em 1926, que estabeleceu o Estado Novo, um regime autoritário liderado por Antônio Oliveira Salazar. A Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974 marcou o retorno da liberdade e democracia a Portugal, seguido pelo reconhecimento da independência das antigas colônias africanas. De volta às suas fronteiras originais, Portugal voltou-se para a Europa e aderiu à Comunidade Econômica Europeia em 1986. Desde então, os portugueses têm desempenhado um papel ativo na construção de uma nova Europa, sem nunca esquecer sua história, identidade e tradições. Muito obrigado pela atenção. Expansão da língua portuguesa. A língua portuguesa é a oficial em 8 países: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe Timor-Leste. Além disso, é falada em Goa, Damau, Diu e Macau, os 3 primeiros na Índia e o último na China. Então, por que o português chegou a tantas localidades? Assim como o galego, o espanhol, francês, italiano, catalão, o romeno, o sardo, o provençal,
E o rético, o português, é uma língua proveniente da expansão do latim pela Europa. A língua latina expandiu-se a partir da Segunda Guerra Púnica entre Roma e Cartago em 218 a.C. Durante o processo de expansão e queda do Império Romano, os falantes do latim tiveram contato com outros povos e, consequentemente, com outras línguas. Em um primeiro momento, a Península Ibérica foi invadida por povos germânicos, vândalos, suevos, alanos, visigodos. Os germânicos permaneceram na região de 409 a 711, quando aconteceu a invasão muçulmana e quando ela, a chegada da língua árabe. A reconquista do território português só aconteceu em 1249, data da retomada de Faro. Deste processo de conquistas e reconquistas nasceram três línguas: o galego-português, o castelhano e o catalão. Na faixa onde hoje está Galícia, surgiu o galego-português. Com o processo de reconquista do território português, essa língua estendeu-se até o sul para a região que hoje chamamos de Portugal. O galego-português permaneceu durante a Idade Média como idioma que mantinha a unidade linguística entre Portugal e a Galícia. As grandes navegações e a constituição das colônias portuguesas na América, África, Ásia contribuíram para a expansão da língua. Juntos aos países lusófonos, que falam português, tem mais de 230 milhões de falantes. A língua portuguesa levada pelos colonizadores a cada um desses lugares sofreu mudanças em contato com as línguas locais. No Brasil, ela entrou em contato com as diversas línguas indígenas, as línguas africanas de ramo bancho, as línguas de imigração e as de fronteira. Os primeiros contatos eram assegurados por intérpretes políglotas, os chamados lingoas, como Gaspar da Gama e Duarte Barbosa. O português tornou-se a língua franca nas costas do Oceano Índico e em África, usado não só pela administração colonial e pelos mercadores, mas também entre outros oficiais locais e europeus de todas as nacionalidades. Vários reis do Ceilão, atual Sri Lanka, falavam português fluentemente e os nobres normalmente tinham nomes portugueses. A propagação da língua foi ajudada por casamentos mistos entre os portugueses e as populações locais. A língua portuguesa continua a gozar de popularidade no Sudeste Asiático até o século XIX. No Ceilão e na Indonésia, a língua continua popular mesmo com várias medidas contra ela levadas a cabo pelos holandeses. Algumas comunidades cristãs que falavam português na Índia, Malásia, Indonésia e em Sri Lanka preservaram a sua língua mesmo depois de se isolarem de Portugal. Ao longo dos séculos, desenvolveram-se vários crioulos de base portuguesa em África, na Índia, no Sudeste Asiático e em Macau. Obrigado. Sotaque de Portugal. Um sotaque, no fundo, é a personalidade linguística de uma região do país. No entanto, o português europeu tem algumas regras de fonética. Regra geral, indo de norte para sul e depois para as ilhas. Os sotaques do norte abrem mais as vogais e pronunciam mais os ditungos. Por exemplo, o ditongo OU, que na maior parte do país é pronunciado O. Outra característica muito típica dos sotaques do norte é que pronunciam o V como sendo um B. Não dizem vaca, dizem vaca. Aqui vamos ver que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado do que o sotaque do Porto. Os sotaques do centro já têm uma pronúncia mais neutra, com uma cadência mais constante, sendo até o sotaque de Coimbra muitas vezes considerado o sotaque mais neutro de Portugal. O sotaque de Lisboa é parecido ao de Coimbra, embora talvez com vogais um pouco mais fechados
e muitas vezes mais cortadas das palavras. Os sotaques do sul já são talvez um pouco mais arrastados e uma das características mais notórias é que transformam muitos ditongos em vogais únicas. Por exemplo, o ditongo ei fica e, o ditongo ein fica en, isqueiro, isqueiro, bem, vá, etc. O sotaque alentejano é talvez um pouco mais anasalado, com ênfase muito característico no final das palavras. Peço desculpas aos portugueses pela minha péssima imitação. Lembrar também, embora os países lusófonos, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, mantenham acordos ortográficos para padronizar o uso do português, é normal que diferenças culturais e regionais gerem variações no idioma em cada país. Há diversas palavras que, por exemplo, têm significados bem diferentes e engraçados no Brasil e em Portugal. Bala. No Brasil, essa palavra se refere ao projétil de uma arma ou aquele doce que às vezes recebemos como troco. Por exemplo, em terras lusitanas, contudo, o docinho é mais comumente chamado de rebuçado. Banheiro. Muitas pessoas ficam confusas nos dois países com esse termo. No português brasileiro, o banheiro é aquele local onde toma-se banho e faz-se as necessidades fisiológicas. Na vertente europeia, no idioma, banheiro é a pessoa que fica na praia ou na beirada da piscina para evitar que alguém se afogue. Esse trabalhador é chamado de salva-vidas no Brasil. Já o banheiro brasileiro chama-se casa de banho em Portugal. Bica. Em Portugal, essa palavra significa um cafezinho de máquina de pressão e por isso está nas listas das palavras com significados diferentes nos dois países. Mas ela também tem o mesmo significado que no Brasil. Pequena fonte de água ou chafariz, por exemplo. Bicha. A informação mais relevante sobre essa palavra é não use no Brasil. No país, ela tem uma conotação extremamente pejorativa ao se referir a homens homossexuais. Em Portugal, por outro lado, significa filha, cacete. Aqui vai outro termo um tanto agressivo e sexualizado no contexto brasileiro, mas com um sentido bem inocente em Portugal. No país europeu, é o equivalente ao pauzinho francês. No Brasil, pode ser o órgão sexual masculino, uma forma de expressar irritação ou até mesmo uma referência a agredir a alguém fisicamente, por exemplo, pode ser o cacete. Canalha. Esse é mais um dos significados das palavras de Portugal diferentes do Brasil. Em terras brasileiras, usa-se esse termo para falar de alguém que não presta, uma pessoa ordinária. Em Portugal, isso também é possível, mas é comum utilizar essa palavra para se referir a um grupo de crianças. Comboio. Esse caso é mais um criador de confusões entre portugueses e brasileiros. No Brasil, o comboio está mais associado a uma caravana de veículos, por exemplo, quando há pouca visibilidade em uma estrada devido a tempo ruim. É comum que carros da polícia lideram o caminho, limitando a velocidade dos veículos que vêm atrás. Em Portugal, o comboio é o mesmo que o trem. Na verdade, até faz sentido porque um trem é um veículo composto por diversos carros alinhados um atrás do outro. Cueca. Como assim os portugueses chamam calcinha de cueca? Pois a roupa íntima masculina não tem o nome de cueca em Portugal. Cueca é o termo dado à peça feminina que no Brasil chama-se calcinha. Ficou perdido? Para a peça masculina, os lusitanos usam boxer, durex. Na hora de comprar material escolar ou de escritório no Brasil, não dá para esquecer do durex, aquela fita adesiva transparente. Já em Portugal, essa é uma marca popular de camisinhas. Se você quiser comprar a fita adesiva
pesa uma fita cola. Girar ou giro. No Brasil, essa palavra é mais comum para se referir ao movimento de girar, circular, ou em alguns contextos, uma atividade comercial. O português europeu também usa esse termo como um adjetivo para algo interessante, bonito ou engraçado. Pedestre. Aquela pessoa que caminha na rua é um pedestre em português brasileiro. Na Europa, por outro lado, trata-se de um peão. No Brasil, peão é um termo pejorativo para plebeu ou soldado de infantaria. Essa é uma das palavras portuguesas com significados bem diferentes nos dois países. Não acha? Pica. Mas uma palavra com conotação sexual, órgão sexual masculino no Brasil, mas que significa apenas uma injeção em Portugal. Em gíria, claro. Puto. Outra palavra agressiva no Brasil e inocente em Portugal. No português brasileiro, esse termo pode significar um estado de raiva, homem libertino e até pouco dinheiro. Por exemplo, não tenho um puto de 1 centavo. Já em Portugal, é comum chamar um garoto ou um grupo de adolescentes de putos. Punheta, ok? Essa lista tem uma boa dose de contexto sexual, contudo, essa palavra pode ser importante em Portugal, enquanto no Brasil ela significa o ato masculino de se masturbar. No português europeu ela se refere a um punhado, ou seja, uma quantidade de algo. Propina. No Brasil, essa palavra está inseparavelmente associada à corrupção, como receber dinheiro ilícito de alguém. Em Portugal, por outro lado, trata-se de mensalidades, por exemplo, pagas a escolas. É mais um dos significados de palavras de Portugal diferentes do Brasil, embora a escrita seja a mesma. Rapariga. Mas um aviso: não use o termo rapariga no Brasil, especialmente no norte e no nordeste. No país sul-americano, isso equivale a chamar uma mulher de meretriz. Já em Portugal, o termo é utilizado com o significado de moça, menina e garota. Muito obrigado. Isso é tudo. Tchau.